Irmãos e irmãs, uma alegria estar com os irmãos, com as irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias então em Êxodo, né? Capítulo número 33. No capítulo 32, nós vimos a angústia do bezerro de ouro. E essa crise toda que foi a ausência de Moisés. E a maior de todas as angústias, que aquele texto, o capítulo 32, revela, é que se a gente não vigiar, a gente pode confundir Deus com um ídolo que a gente mesmo fabricou. E isso é assustador, né? Venhamos e convenhamos, confundir o eterno com um ídolo que a gente mesmo fabricou é assustador, né? E o povo de Israel conseguiu fazer isso. E não só ele. Quer dizer, a gente pode perceber que essa é uma coisa humana, né? Antiga. Quando o povo de Israel estava no tempo estava já em Canaã e tal, no tempo de Elias, por exemplo, que eles adoravam a Baal, eles confundiam. Assim, se você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar para Israel, e você conversasse naquela época com um israelita, falando sobre Deus, haveria momentos em que você não saberia mais distinguir se ele estava falando do Eterno, que os tirou com a mão forte do Egito, ou se eles estavam falando de Baal. Assim, eles mesclaram. Por isso que o Elias foi tão contundente, né? Então você vê que isso tem um ponto de partida, né? Mas na verdade isso está no coração humano. Eu me lembro de um professor de Antigo Testamento, porque sempre as pessoas dizem que o monoteísmo veio depois, que primeiro era o politeísmo, depois o monoteísmo. Aí esse professor nos disse que não, que eles descobriram dados sobre o panteão dos sumérios. E os sumérios, como a gente sabe, são a civilização mais antiga de que se tem notícia, né? A gente não sabe de nenhuma civilização anterior à civilização dos sumérios. E que o panteão deles é que começou monoteísta e se transformou em politeísta. Então tem momentos, por exemplo, nos registros que a arqueologia descobriu, que no panteão tem no máximo 3 deuses. E depois eles descobrem outros registros mais tarde que o panteão tem 100 e poucos. Então, o que mostra que a humanidade veio da ideia da existência de um único Deus e foi sendo, de alguma maneira, ou contaminada, ou é uma ação satânica pura e simples, ou é alguma coisa instalada no coração humano depois da queda, que um sem número de deuses à imagem e semelhança dos seres humanos foram sendo fabricados, e assim, com características muito humanas, e obviamente, não podia deixar de ser, que atendia a todas as aberrações humanas. Essa é a ideia sempre. Quando você foge do eterno, que é o único e verdadeiro Deus, você está indo para onde? Você está indo para alguma coisa que não diga não para você, né? Você está indo para alguma coisa que diga para você que você está certo, que é isso aí mesmo, viva e pronto. Ou, sei lá, qualquer coisa dessas que hoje tomam o coração humano de assalto
e nos transforma em profundos egoístas, né? Porque eu acho que uma das maiores características da idolatria é o egoísmo. Porque vai fazendo o ser humano se tornar um fim em si mesmo. E aí ele perde a responsabilidade comunitária e perde a responsabilidade planetária. Isso, por exemplo, explica todas as crises, grande parte das crises familiares que nós temos, de gente que simplesmente sacrificou tudo por uma coisa meramente egoísta. Acontece isso. É lamentável. Bom, aí, então agora a gente vai para o capítulo 33, que é onde Moisés vai conversar com o Senhor para tentar salvar o povo. E isso é uma coisa da qual nosso coração tem de estar atento, que é, nós temos de o tempo todo estar vigilantes para que no nosso coração não se instale nenhum ídolo, que o nosso coração não se divida, que a gente reconheça que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Eterno, que habita em luz inacessível, que é o único digno de honra e de glória, e que isso, de um lado, nos coloca nos lugares de adoradores, e de outro lado, tira de qualquer criatura a tentação de fazer de si mesmo Deus. Que é uma tentação constante, né? Uma tentação constante. Seres humanos têm essa tendência. No mundo marcado por tanta dúvida, por tanta angústia, por tanto sofrimento, tantos questionamentos, tanta perda de identidade, os seres humanos se desesperam por falta de direção e acabam escolhendo o caminho que parece o mais fácil, que é o caminho largo, como disse o Senhor Jesus. Mas esse caminho leva à perdição. O caminho que leva à presença do Altíssimo é necessariamente estreito. É necessariamente estreito. Porque tem de nos transformar, né? Então, o Moisés vai em busca do Senhor na tenda da congregação e tal. Então, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, a tua descendência a darei. O que é triste aqui nesse versículo? O que é triste aqui nesse versículo é o Senhor não chamando mais o povo de povo dele. Ele diz: tu e o povo que fizeste, teu povo. Do Moisés. E isso é assustador. Isso é assustador. Muito bem, vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui nessa noite. Obrigado porque reuniste-nos para falar ao nosso coração e nós nos abrimos à tua palavra. Rogamos-te que, por misericórdia, mais uma vez, fales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, olha, essa é coisa triste como esse texto começa. O povo que fizeste subir, teu povo.
o Senhor reconhece que o povo está indo para o lugar que ele prometeu, por isso ele não está abrindo mão. Ele não está abrindo mão da palavra dele, não está abrindo mão da promessa dele. Ele reconhece que há uma promessa aqui. A terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Dizendo, a tua descendência darei. Ou seja, está mantida a promessa. Mas o Senhor não considera mais o povo como dele. Eu li inclusive um artigo de um pastor falando sobre isso, que aqui o povo fica sem paternidade, porque Deus diz para Moisés que o povo é dele, Moisés diz para Deus que o povo é de Deus, e aí parece que eles querem se livrar do povo. O povo fica sem, exatamente, fica órfão. Aí, a segunda coisa, o segundo versículo, triste também. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, a promessa está mantida, mas Deus não vai mais. Isso tem que tomar muito cuidado, porque nós, inclusive, hoje vivemos uma teologia esquisita, que é bem possível que se alguém oferecesse, olha, você fica com a promessa, mas não precisa mais. Exatamente. Está difícil. Está difícil. Hoje o camarada diz, não, tudo bem, se Deus der a promessa, um anjo está bom. A gente ri para não chorar, porque vai fazer o quê? Vai chorar, não vai ter lágrima para conter, para reverberar tanta angústia. Então, a gente vê gente só buscando a promessa. Só buscando a promessa. E é interessante, porque Deus mantém a promessa. Há uma terra que mana leite e mel. Ou seja, tá feito. O anjo vai adiante de ti. Lançarei fora os cananeus. Então você não precisa ter medo dos adversários. Porque os cananeus eram bravos. Os cananeus eram povos de guerra e muito maldosos. Sim, povo. Para vocês terem uma ideia, os cananeus, antes de construir a casa deles, eles sacrificavam um dos filhos para pôr no alicerce. Por isso que Deus, quando manda cercar Jericó, ele manda dizimar tudo. Porque Jericó é a principal cidade dos cananeus. Então, debaixo daquela muralha, e debaixo de cada casa, dentro das muralhas de Jericó, perdia-se a conta das crianças sacrificadas. Para o deus Moloque protegê-los. E aí Deus disse, olha, isso aí está contaminado, não deixa nada vivo. E nada em pé. Só ficou o pedaço que morava a menina lá, Rabi. Que com tanto lugar para morar, tinha que morar logo em cima da muralha. Mas os espias disseram, não, você bota a fita carmesim, bota a tua família aí dentro, que os anjos do Senhor vão se lembrar do sangue e não vão fazer nada. Mas então, veja, o Senhor está prometendo que vai cumprir o que disse para Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra que mana leite e mel, mas aí ele disse, eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz. Sabe que é um povo de dura cerviz, né? É um povo que não se curva diante de Deus. Tem gente que é assim, né?
não se curva diante de Deus de jeito nenhum. Então, aí o Senhor diz, eu não vou, porque se eu for, vocês correm o risco de serem dizimados. Porque seu povo, esse povo é tão casca grossa, tão ruim, tão soberbo, tão desobediente, que pode acontecer que eu decida, o meu juízo tenha de ser precipitado. Ou seja, vocês vão para um nível de injustiça tal que eu não tenho opção senão executar o juízo. Então, como o meu anjo não pode executar o juízo, ele vai. Você vê que coisa interessante esse texto, porque, olhando dessa perspectiva, é melhor para o povo que vá o anjo do que vá o Altíssimo. Porque o anjo não pode executar juízo sobre os homens. Certo? Eles não têm autoridade sobre nós. Aliás, quando a gente terminar a nossa história da salvação, quando a gente for plenamente redimido, a gente é que vai estar em posição de autoridade sobre os anjos. Então, os anjos não têm autoridade sobre nós. Então, para quem quer só promessa de Deus, melhor não ter Deus mesmo. É melhor não ter Deus mesmo, porque você tem toda a bênção e não precisa viver nada. O anjo não vai fazer nada mesmo. Vai cumprir a promessa e tal. Só você não vai dar a vida eterna, mas isso é um detalhe. Só que é a promessa mesmo, né? Só que é a promessa mesmo, aí tá bom, né? Você está vendo que pode subir no coração do ser humano? Que angústia que a gente pode viver? Então, uma coisa que significa ser cristão é todo dia decidir se o que eu quero é Deus ou o que Deus pode fazer. E todo dia nós vamos encarar isso. Diante dos problemas que virão e eles virão. As dificuldades, e elas aparecerão. A gente deve ter sempre de decidir se quer Deus ou o que Deus pode fazer. Se a gente decide que quer Deus, isso significa que a gente vai ter de viver de um determinado tipo de jeito. Porque Deus disse assim, ó, esse povo é de dura serviço. Então, se eu subir com um povo de dura serviço, ou seja, se esse povo não se converter, se esse povo não se curvar, não entender o seu papel de criatura, isso pode levá-lo a um nível de iniquidade tal que eu terei de precipitar sobre ele o juízo. Então, é melhor eu não ir. Seria. Não é? Então, se a gente decide, não, o que eu quero é Deus, a gente tem de saber. Isso significa que a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente tem de saber isso. Isso significa um estilo de vida, uma forma de ser gente,
uma forma de se portar como gente. Tem um jeito de viver que é o jeito de Deus. Isso é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha que está diante de nós. Aliás, está diante de nós diariamente. Então o povo viu esta má notícia e pranteou. E ninguém pôs sobre si os seus atavios. Isso é uma coisa que a gente tem de guardar no coração. Ter só a bênção de Deus é uma má notícia. A beleza da vida cristã, a beleza da vida de serviço a Deus é ter Deus. Porque de todas as criaturas de Deus, só nós entramos no lugar santíssimo. Se você lê Isaías 6, por exemplo, você vai ver que os anjos não falavam a Deus. Falavam sobre Deus, mas não falavam a Deus. Lembra de Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a aba das suas vestes cobria o templo, as bases do limiar tremeram, serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei da Glória. Percebe? Os anjos não falam ao Senhor, falam do Senhor, e tudo que falam é verdade, absoluta verdade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas eles não dizem isso para o Senhor, eles dizem entre si. Quem fala com o Senhor em Isaías 6 é Isaías. Depois que um anjo escapa, pega uma brasa viva, toca os lábios de Isaías e diz: porque esta brasa tocou os seus lábios, sua iniquidade foi tirada e foi perdoado o seu pecado. Deus diz: quem há de ir por nós, a quem enviarei? E aí Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então você percebe que Deus vem para falar com o homem. Só a nossa voz atravessa o véu. Isaías 6 é um modelo de adoração? Não, é um modelo de revelação. Nem de liturgia. Nem de liturgia. Agora, é um grande modelo, é uma grande lição sobre o nosso papel no universo. Porque aí você vê que só nós podemos entrar no Santíssimo. Então você pode imaginar o silêncio que havia no céu, né? Com a nossa queda. E quando o anjo toca os lábios de Isaías e diz: porque a brasa tocou os seus lábios, tua iniquidade foi tirada e teu pecado perdoado, é quase como se ele estivesse dizendo para Isaías: agora diga o que Deus merece ouvir e nós não podemos dizer. Não é? E se você transportar-se de Isaías 5 para Apocalipse, de Isaías 6 para Apocalipse 5, você vai ver a mesma cena. Porque o João vê também aquele que está sentado no trono, vê que ele tem um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e aí tem um anjo forte dizendo: não há ninguém digno no céu, na terra, nem debaixo da terra, para abrir o livro, para tomar o livro e abrir os selos. E aí o texto dizia: eu chorava muito, porque não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra que pudesse tomar o livro e abrir os selos.
Então o ancião veio até mim e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir-lhe os selos. Olhei e vi no meio do trono, entre os anciãos e os seres viventes, um cordeiro como que fora morto. Tinha 7 chifres, que são 7, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que andam por toda a terra. E ele veio e tomou o livro, e quando ele tomou o livro, os anciãos se dobraram e os seres viventes se ajoelharam e cantaram um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, que morreste e com teu sangue compraste homens de toda raça, tribo, línguas e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não é? E aí ele continua dizendo: e vi milhões de milhões, milhares de milhares de anjos que cercaram o trono, cercaram os seres viventes, e eles cantaram: digno é o Cordeiro de receber a honra, o poder, a glória e o louvor. Então, você vê 2 grupos celestiais e eles não falam a Deus. Eles falam ao Cordeiro, que é Deus esvaziado, mas eles não falam a Deus em sua glória. O único grupo que fala a Deus é o último grupo, que é o grupo liderado pela humanidade. Vi e ouvi que toda criatura que é no céu, na terra e debaixo da terra proclamava: aquele que está assentado no trono é o Cordeiro. Seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os anciãos e os seres viventes disseram: amém. Então, o nosso privilégio é que nós somos os adoradores. Porque só a nossa palavra atravessa o véu. Esse é o maior privilégio que nós temos. Se Deus disser para nós que não vem mais conosco, é porque Ele não aceita mais a nossa adoração. Mas isso significa que o céu volta ao estado de silêncio. Os anjos vão continuar falando sobre Deus, mas nenhuma palavra entra no Santo dos Santos, porque só nós entramos no Santo dos Santos. Por isso também, cuidado com as palavras que a gente diz, porque as nossas palavras vão mais longe do que a gente é capaz de perceber. Por isso que a Bíblia diz que toda palavra ociosa será julgada. Por isso que a Bíblia diz que a gente só deve falar o que é bom para edificação. Que as nossas palavras vão muito mais longe do que a gente admite e percebe. Por isso, longe de vós toda a gritaria e maledicência, porque as palavras de vocês são as únicas que atravessam o véu. Então o Senhor disse: portanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Ou seja, atavio é para festa, não tem festa nenhuma aqui. Quando Deus diz que não vai mais com a gente, acabou o motivo de festa. Aliás, o que é o céu sem o Senhor, já disse alguém, né? Aliás, o que é o céu se não a presença do Senhor? Aí o versículo 33, o versículo 6, né? Então os filhos de Israel se despojaram de seus atavios ao pé do monte Horebe. Aí é um momento de um jejum especial, né? Um jejum
de tudo aquilo que significaria festa, até que o Senhor volte a nos aceitar como adoradores. Esse é um momento bonito. Esse é um momento bonito. E então, se a gente guardar essas coisas no coração, a gente vai começar a falar diferente. A gente vai começar a só aceitar palavras que Deus possa ouvir. E é só dizer palavras que Deus possa ouvir. Isso não quer dizer que a gente vai virar, que todas as nossas palavras serão carregadas de termos religiosos. Não é nada disso. Significa que elas serão carregadas de consideração, de respeito, de amor, de bondade, de verdade, de justiça, de verdadeira alegria, de verdadeiro desejo de paz. Porque às vezes a gente fala coisas assim, o pessoal já pensa em carregar a fala de termos religiosos, né? Então, é um negócio assim, nós temos essa tendência de dar uma torcidinha na coisa só para facilitar a nossa vida. Mas é um ou outro, não é todo mundo que é assim, né? Então, não é esse o caminho. Que palavras que Deus quer ouvir? Palavras que conduzem à graça, à bondade, o amor, a justiça, a misericórdia, por aí. Né? Então, a gente tem de tirar os atavios que atrapalham a gente. Né? Vai mudar um bocado de coisa se a gente fizer isso, pode ter certeza. Primeiro, se a gente também não aceitar mais no nosso pensamento e nem nas nossas considerações, palavras que Deus também não ouve. É um bocado de gente falando coisa pra gente que Deus não ouve, que é bobagem, que é tentativa de nos amaldiçoar, de destruir a vida da gente. E se Deus não ouve, você também não precisa ouvir. O problema é que a gente quer fazer justiça própria, né? Ah, se quiser fazer justiça com as próprias mãos, aí vira um carnaval no sentido mais negativo do termo, que é festa da carne mesmo. Porque aí é bife só para todo lado. Mas, pastor, aí, nesse caso, a gente não corre o risco de, às vezes, largar as pessoas assim no vazio? De vez em quando eu faço essas coisas. Quando as coisas não me interessam, eu me desligo. Não, claro que há um risco. Você pode... Aliás, há certas coisas que certas pessoas dizem que é melhor desligar mesmo. Eu desligo. Desliga e depois, quando ela terminar de falar, você fala alguma coisa boa para ela. Abençoa. A Bíblia diz, abençoa os que te amaldiçoam. Abençoa. Diz uma coisa boa. Olha, vou orar por você. Olha, sabe que Deus gosta de você, apesar de tudo isso que você falou aí? Deus continua gostando de você. Eu vou pedir a Ele para te abençoar, tá bom? Vai embora. Você vai. Por que eu e você vamos responder palavras que Deus não quer ouvir? Palavras que Deus não aceita. Se Deus não aceita, eu também não aceito. Não precisa, pode ficar lá, esperou. Terminou, filho? Era só isso que você tinha para dizer? Deus te abençoe. Você não tem nada para dizer? Não, você já disse tudo, não disse? Deus te abençoe. Ponto. Senão você entra no mesmo... Você desce para o mesmo submundo. Aí se você descer para o mesmo submundo,
Aí, aí vira uma festa. Aí, só que é um carnaval, é uma festa da carne. Como a nossa voz atravessa o véu. Vai ficar uma gritaria. Alguém deve estar falando lá no lugar santíssimo, mas que barulheira é essa? Que confusão é essa? Pensou? Deus tem de dizer, não quero ouvir vocês mais? Então, os filhos de Israel despojaram seus atavios ao pé do Monte Horebe. Despoje-se de tudo que faça Deus pensar na possibilidade de não ir mais com você. É claro, você vai dizer, não, Ari, hoje no Novo Testamento essa possibilidade não existe mais, é óbvio, não existe. Mas ela agora tem uma outra conotação. Qual é? A do entristecimento do Espírito Santo. Ela tem uma outra figura no Novo Testamento. E a figura do Novo Testamento é o Espírito de Deus se entristeceu. Despoje-se, e pode ter certeza, o Espírito que mora em você vai te dar condições para fazer esse despojamento. Despoje-se de tudo que possa entristecer o Espírito de Deus. Despoje-se. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe de tenda da congregação. Aí, olha que coisa interessante. O Senhor permitiu a Moisés criar uma tenda onde ele pudesse ir falar com Deus. E é interessante porque é uma tenda para além do tabernáculo, né? Você lembra que nós já estamos para lá do tabernáculo já faz um tempão, né? Tá acompanhando o êxodo? Você lembra que nós já ainda não saiu do deserto, mas o tabernáculo já está resolvido, né? Então, ele criou uma outra tenda. Não é interessante isso? Né? O Moisés estendeu para si, fora do arraial. Você se lembra que o tabernáculo ficava no meio do arraial, né? E as tribos em volta, né? Então ele saiu do arraial e chamou-lhe de tenda da congregação. Construiu para si, fora do arraial. Agora olha a segunda parte do versículo. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Ou seja, o que Moisés fez para si, Deus estendeu para todo mundo. Está vendo como é Deus? Ele é comunitário, ele não faz acepção de pessoas. Agora, o que significa para nós no Novo Testamento a da congregação? Nossa vida devocional. Agora que nós estamos aqui reunidos como sacerdotes do Senhor, prestando em nome de todas as criaturas do Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra, o louvor e a honra que são devidas ao Senhor, nós estamos todos no tabernáculo, usando a linguagem do Velho Testamento, certo? Daqui do Êxodo. Nós estamos no tabernáculo, prestando culto, e é culto comunitário. Mas cada um de nós tem acesso ao Senhor na tenda da congregação. E a tenda da congregação aqui é você mesmo. Né? Que é o que o Senhor disse para Jacó.
lembra do Jacó? Estava fugindo, lá no Gênesis. Ele estava fugindo do Esaú, né? Aí chegou naquela região, botou uma pedra como travesseiro, dormiu e sonhou, né? Ele sonhou com uma escada cuja base estava no chão, na terra, e o topo, sabe Deus aonde, no céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam, partiam da terra para o céu e voltavam, e subiam e desciam. Por que eles partiam da terra? Porque o Senhor estava na terra ao lado de Jacó. E o que o Senhor disse para o Jacó? O Senhor disse para o Jacó: eis que estou contigo. Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, e agora eu sou o seu Deus. Estou com você. Por onde quer que você for. Vou abençoar você, vou trazer você de volta para a terra que eu prometi para o seu pai, e vou cuidar de você. Quem intentar contra você mexeu comigo. Você está sob minha proteção. Onde quer que você for, eu estarei com você. O Jacó acordou e disse: Deus estava aqui, eu não sabia. E errou. Ele não devia ter dito Deus estava aqui, ele não sabia. Ele devia ter dito Deus estava comigo, eu não sabia. Porque você tem de lembrar que ele está fugindo, né? E ele está fugindo do quê? De ter ido até o Isaac e tirado a bênção que deveria ser de Esaú. Embora a gente sabe que não era para ser, era para ser dele mesmo, mas ele não sabia. Na cabeça dele, ele se entendeu lá com a mãe deu as instruções, ele foi lá e pá, pegou a bênção do irmão. É verdade que o irmão também não estava nem aí com bênção nenhuma, mas na cabeça deles, tem de entrar na cabeça do Jacó agora. Na cabeça do Jacó, ele é um cara numa situação complicada, e ele assim, pegou a bênção o pai deu a bênção, o irmão disse para ele que ia acabar com ele fugiu, e ele não sabe de que lado que Deus está. Exatamente. Aí Deus aparece para ele em sonho. E diz para ele: meu filho, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, teu pai, e agora eu sou o teu Deus. Por onde quer que você for, eu estarei com você. Eu sou o teu Deus. Eu vou cuidar de você. Eu vou abençoar você. Eu vou trazer você de volta para esse lugar aqui. E eu vou fazer com que surja uma grande nação de você, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí ele acorda e diz assim: Deus está aqui e eu não sabia. Errado. Ele tinha que ter dito: Deus está comigo e eu não sabia. Aí ele disse: essa daqui é a casa de Deus. E era um lugar chamado Luz. Ele mudou o nome do lugar de Luz para Betel, que quer dizer casa de Deus. E aí disse para Deus: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me trouxer de volta para a terra do meu pai, eu te darei o dízimo de tudo que eu ganhar, e essa pedra que eu estou erguendo como coluna, eu vou construir um templo para o Senhor não ficar ficar aí à deriva das intempéries, é muito sol, é muita chuva e tal, eu vou construir uma casinha para o Senhor. Ele não entendeu nada. Ele devia ter dito: Deus está comigo, eu não sabia. Eu sou Betel, eu sou casa de Deus, eu não sabia. E esse lugar faz muito bem se chamar de luz mesmo, porque aqui eu fui iluminado. Mas ele não percebeu.
Então, às vezes, a gente também não percebe. Tanto que ele demorou para chamar meu Deus. Demorou, ele Levou uma... do pai para o avô só. Demorou. Exatamente, levou uma cara para ele perceber o que Deus tinha dito. Aí, qual o grande problema? Que ele deixou Deus lá no passado dele. Aí ele foi lá para o Labão explorou e ele ficava cheio de artimanha. Cheio de falcatruazinha, de esqueminha, porque Deus ficou lá em luz. Se eu e você não temos uma tenda da congregação, Deus fica aqui na reunião comunitária. Todas as vezes que você tiver problema, você diz, pô, preciso ir lá na igreja, preciso chegar lá pedir oração. Ai, 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 meu Deus. Ou então você já liga para o sacerdote. Não é? É, exatamente. Fala, irmã, minha irmã, meu irmão, por favor, ora por mim. Sim, você já orou? Não, eu não tem tenda da congregação. O que a pessoa não entendeu? Que ela é Betel. Que quando a gente se reúne aqui, o que está reunido aqui hoje é o condomínio onde Deus mora, porque Deus é grande demais para morar numa casinha só. Entendeu? Mesmo um sujeito como eu e o Carlão que decidimos expandir, ainda é pouco. Entendeu? É pouco para o tamanho de Deus. Isso porque eu estou sendo muito bondoso, né? Usar a palavra pouco aqui já é muito. Não é? Eu estou sendo muito bondoso conosco. Então, nós somos o condomínio onde Deus mora. Mas cada um de nós é Betel. A gente ainda não sabe o nosso novo nome, mas já sabe o sobrenome. O nosso sobrenome é Betel. Todos nós somos da família Betel, a casa onde Deus mora. Então, todos nós temos acesso à tenda da congregação. Isso é vida devocional. É o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com o Senhor Jesus. É a sua vida com a palavra. Sua oração particular. Lá no seu quarto, você falando com o seu Deus, porque Ele é nosso Deus, mas é seu também. É verdade que a nossa oração é Pai Nosso, porque a gente nunca entra na presença do Senhor sem levar com a gente todos os irmãos, porque nós oramos sempre uns pelos outros. Mas quando Deus fala com você, fala como se você fosse a única pessoa no universo. Ele só espera, aliás, ele ordena que você não vá sozinho, que você leve todo mundo. Ou seja, que você seja um intercessor, e mais do que um intercessor, que você seja uma ponte, através de quem ele possa abençoar outras pessoas. Ele não quer egoístas falando com ele. Deus não convive com egoísmo. O Deus triuno não pode conviver com egoísmo. Nem faz sentido. Tá certo? Então isso é a tenda da congregação. Como é que está a sua tenda da congregação? Não precisa responder, não. E é legal que a tenda da congregação está aberta para todo mundo. Olha que legal. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto fala de Deus de um jeito impressionante. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, fora do arraial. É quase como se Moisés dissesse, também Deus está certo, também não quero estar no meio desse povo o tempo todo, está louco. Fui. Desviada, longe do arraial, longe. E chamou-lhe, ele que deu o nome de tenda da congregação, embora fosse para ele, né? Muito curioso isso.
E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía. Deus abriu o que Moisés fez para si, Deus abriu para todo mundo. Essa coisa de Deus tratar todos de forma igual é extraordinária. Extraordinária. Você e o crente mais famoso de todos os tempos, que eu não sei quem é, imagina aí um desses irmãos que a gente sempre lê a biografia dele. Entra na presença do Senhor do mesmo jeito. E Deus não é que Deus não faz diferença, porque assim, quando você diz assim, não, Deus não faz, dá aquela impressão nossa, né, de que assim, eu sou um cara legal, então como eu não sou, eu luto contra o meu racismo, então assim, eu não faço diferença entre as pessoas. Esse eu não faço diferença entre as pessoas significa, eu sei que há diferença entre as pessoas, mas como eu sou legal, eu não faço, entendeu? Eu trato todo mundo igual. Eu sei que não é todo mundo igual, eu sei, mas eu sou legal, entendeu? Sou legal, eu sou joia, então eu trato todo mundo igual. Não. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não quer dizer que Deus diz assim, tem gente diferente, mas eu sou legal. Não, ele não vê diferença. Ele não vê diferença. Sabe por quê? Porque o camarada que você achar mais santo, que você já leu a história dele nos nossos alfarrábios dos heróis da fé, entrou carregado pelo sangue de Cristo do mesmo jeito que eu e você. E todas as vezes que ele falou com Deus, ele só foi ouvido por causa do sangue de Cristo, como eu e você. Não é que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele assim, eu sei que é diferente, entendeu? Mas eu sou legal. Não, ele não vê. Não vê. Porque ele vê a gente através de Jesus. A gente vai coberto por Jesus. Você não acredita. Eu sei que você não acredita, mas todas as vezes que Deus está falando com você e você está falando com Deus, Ele está ouvindo você como se fosse o próprio Jesus. Eu sei que você não acredita, mas quando você diz, Pai, você entrou coberto por Jesus. Deus olha para você através de Jesus. E aí você entrou, eu entrei também. Adivinha como é que eu estou? Igualzinho. Igualzinho. E sob o mesmo Jesus maravilhoso que me carrega, carrega você, carrega aqueles que eu admiro e aqueles que eu sei que ainda tem de crescer. Não faz diferença. Porque nenhum de nós tem mérito, entendeu? Eu não tenho mérito nenhum, nada, eu não tenho nada para apresentar para Deus. A única coisa que eu tenho para apresentar para Deus é o que você tem, Jesus. Por isso, a hora que eu falo com Deus é a mesma hora que você fala com Deus. A gente diz, Pai, em nome de Jesus. E o pai diz, fala, filha. Fala, filho. É a nossa credencial. Igualzinha. E no reino de Deus não tem crachá colorido, não. É tudo uma cor só. Entendeu? Porque no nosso meio tem assim, tem uns crachá que pode mais, uns crachá que pode menos, né? Tem uns crachá que entram em todo lugar, uns crachá que nem entram. Então, nós somos, entendeu? Tem uns que acham também. Não, no reino de Deus, na presença do Altíssimo,
todos usam exatamente o mesmo crachá, com acesso a tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz e na ressurreição. Então, todo mundo que queria falar com Deus ia para a tenda da congregação. E a tenda da congregação, para nós, é a vida devocional, que é fora do arraial. Que o arraial é aqui, ó. Nós estamos aqui, somos sacerdotes do Altíssimo, todos nós, e nós estamos aqui em nome de todas as criaturas de Deus, prestando a Ele o culto que lhe é devido e recebendo as instruções dEle, para abençoar todas as criaturas de Deus. Isso aqui é um culto. Culto não é um lugar onde você vem buscar uma bênção. Culto é um lugar onde você vem ser transformado numa bênção. Porque você vem, como eu, a gente vem dos nossos cantos, e aí nós chegamos aqui como sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Qual é a nossa declaração comum? Pai, em nome de Jesus, nós, teus sacerdotes e sacerdotisas, em comunhão, viemos prestar-te o culto que te é devido, e o prestamos em nome de todas as tuas criaturas. Recebe o nosso culto e o nosso louvor, em nome de Jesus. E aí o Senhor devolve essa recepção que nos deu em termos de palavra. Ele vem e fala conosco, também através de Jesus. E Ele fala conosco para nós nos tornarmos as bênçãos que nós temos de ser, para que todas as criaturas do Altíssimo possam ser abençoadas por nós. E isso a gente faz com as nossas palavras de testemunho, com as nossas boas obras, que incluem a nossa dedicação para preservar tudo aquilo que Deus criou. É assim. Agora, a tenda da congregação é uma coisa que é seu, é meu. Só tem de ter o cuidado de levar todos os irmãos consigo. Não entre egoisticamente na presença do Senhor, por favor, porque não é bom para a saúde. Mas também tem uma coisa nele, quando a gente entra na presença dele, ele ensina. É verdade, se conseguir entrar na presença, ensina. A segunda você não entra, não. Então, agora, olha que coisa bonita. O que acontece na tenda da congregação? Acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Isso é uma coisa que eu queria que você guardasse. É legal Moisés ser um cara assim, né? Que Deus vem falar com ele, né? E é isso que eu queria que você se lembrasse. Que quando a gente entra na nossa tenda da congregação, a gente tem de zelar para que seja uma oportunidade para Deus falar com a gente. E não apenas uma oportunidade para a gente falar com Deus. A gente tem de zelar para que seja um lugar, o seu lugar de oração, o seu lugar de vida devocional, seja um lugar onde a nuvem
a coluna de nuvem possa descer. E por que a coluna de nuvem descia? Porque Moisés queria ouvir Deus. E isso é o principal significado da oração. C.S. Lewis, um servo do Senhor na Inglaterra, muitos de vocês certamente já leram coisas dele, a esposa dele contraiu câncer e morreu. Um dia ele era professor em Oxford, né? Era dono da cadeira de literatura. Ele entrou na sala dos professores após a morte da esposa. Um dos professores, cristão também, amigo dele, foi até ele e disse assim: eu espero que você não esteja decepcionado com Deus porque levou a sua esposa e não ouviu as suas orações. Aí ele disse: eu não oro para que Deus faça a minha vontade. Eu oro para que Deus me ajuste à vontade dele. Isso para nós é oração. Sabe por quê? Porque nós já sabemos que a vontade de Deus é que é boa. A vontade de Deus é que é perfeita. Nós já sabemos que a vontade de Deus é que dá verdadeira alegria. Então, nós oramos pedindo que o Senhor nos adeque à sua vontade. Aí você pode dizer: bom, isso quer dizer então que eu não posso pedir nada a Deus? Não. Lembre-se do que o próprio Senhor Jesus fez. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Então você pode levar ao Senhor o que você quiser, porque pode ser que seja possível. Pode ser que seja possível, como foi, por exemplo, em Atos 27, quando Paulo disse ao Senhor para manter aquele povo que navegava com ele vivo. Ele tinha recebido do Senhor uma palavra que ele deu para o centurião. E ele disse para o centurião: ó, se a gente embarcar, vai morrer, a gente vai morrer. Não embarquemos, a gente vai morrer. O centurião foi falar com os marinheiros. Lógico, o Paulão era prisioneiro. Não era marinheiro, era feitor de tendas. Sujeito lá sabe de mar, de vento, de sei lá o quê? Não sabe mesmo. Foi Deus que disse para ele: Paulo, avisa a galera que não vai dar. Se entrar, morre. Se zarpar, morre. Bom, não foi ouvido. Zarpou. Veio o tufão Euroquilão e 14 dias de desespero. Aí o que o Paulo fez? Orou pela vida das pessoas que não o ouviram, que não o ouviram. E disse: Senhor, se possível, passa esse cálice da morte, deixa esse povo vivo, porque aí eu vou poder pregar para eles, né? Que se eles morrem, não é? É porque o Paulo era crente. Se sou eu, por exemplo, ia dizer assim: ô senhor, é o seguinte, ó, os caras não me ouviram, eu falei tudo, o senhor sabe, minhas mãos estão limpas, eu fiz tudo o que tinha de fazer. Avisei, preguei, admoestei, enfim, o senhor viu. Agora, o senhor fez uma promessa, lembra? Que eu ia para Roma. Então é o seguinte, eu tenho de ir para Roma, né, senhor? Olha, eu estou topando até o peixe de Jonas. Eu vou
Eu vou até no peixinho dele, pode mandar o bichinho que eu vou. Contanto que eu chegue em Roma. Não, o Paulo era crente. O Paulo disse, Senhor, se possível, passe esse cálice da morte. Aí eu prego para esse pessoal, eu quero que eles saibam por que eu sabia de tudo antes. Porque se eles morrem, Senhor, eu perdi uma grande chance, Senhor. Tem caras que são assim, eles conversam com Deus pensando no reino. Quer ver um outro cara que foi assim? José, o pai de Jesus. O anjo disse para ele assim, pode voltar para Belém. Aí ele está voltando e perguntou para o pessoal no meio do caminho, escuta, quem é que está reinando no lugar do Herodes? Aí os caras disseram, Arquelau, filho dele. E como é que ele é? Xiii! Onde o pai era ruim, ele é pior. E onde o pai era pior, ele é a própria encarnação do mal. Aí, José é o camarada que fala para Deus, Deus, o senhor acha que esse é o melhor lugar para a gente levar o nosso filho mesmo? Bonito, né? Senhor, estou preocupado. O que o senhor acha? E aí, na noite, o anjo veio e disse, olha, o Altíssimo concordou com você. Você está certo. Vai para Nazaré. Vai se cumprir a profecia e ele será chamado de um Nazareno. Ah, isso é crente, tá vendo? Crente pergunta, qual é a tua vontade? E quando vai levar coisa para Deus, já vai levar naquela de, eu acho que isso aqui é o melhor, Senhor. Mas se possível, né? Porque seja feita a tua vontade e não a minha. Porque às vezes Deus pode falar como falou para Jesus. Não é possível. Não é? Às vezes eu encontro uns irmãos que dizem assim, eu não sei, Deus disse não para mim, como ele pode dizer? Sei lá, rapaz, disse não para o filho dele, porque ele não diria para você não. Tem coisa que tende a acontecer, a gente não sabe, mas é para o nosso bem. Já pensou se ele dissesse sim para Jesus? Eu ia poupar vocês desse momento aqui que não acaba nunca. Entendeu? Porque não ia ter funcionado nada, acabou, ficava ali mesmo. Está vendo? Então, é maravilhoso ver o que é a tenda da congregação. Que a sua tenda da congregação seja assim. Um lugar onde Deus pode descer com a nuvem porque sabe que você está lá para ouvi-lo. Que você está lá para que a vontade dele seja feita. Que você está fazendo como o C.S. Lewis, dizendo, Senhor, me ajusta a tua vontade. Me ajusta a tua vontade. Isso é maravilhoso. Agora, é a tenda da congregação. E é interessante que a palavra diz assim, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Então, a única diferença entre os seres humanos na presença do Senhor é os que buscam e os que não buscam. E os que não buscam, não é que Deus não os recebe, é que eles não vão lá. Entendeu? Eles não vão na tenda da congregação. Eles não querem falar com Deus. Então, se um camarada diz, não, acho que Deus não fala comigo. Não, você não quer falar com ele mesmo. Você não está indo na tenda da congregação, né? O problema todo é que, assim, a gente quer que Deus fale conosco e que fala o que eu quero ouvir, Deus. Aí Deus diz, então acho melhor ficar calado. E também, quando Deus queria falar com o povo, eles não quiseram, né? Fala através de Moisés. Foi. Aquela lá é porque os caras ficaram com medo, Tem gente que só quer
Mas é um medo. Eu já contei para vocês a história aqui do pastor, esqueço o nome dele, sempre esqueço o nome dele, um homem maravilhoso, já foi para a glória, está esperando a ressurreição em paz. Ele dava aula de Bíblia na Rádio Transmundial, esqueço o nome dele. E aí um dia uma senhora foi pedir oração para ele, e ele disse: vamos fazer o seguinte, minha irmã, primeiro a irmã ora por si, depois eu oro. A irmã orou a primeira vez, ele ficou em silêncio, a irmã rompeu o silêncio: o senhor não vai orar por mim? Ó, irmã, nós combinamos que primeiro a irmã oraria por si, depois eu oraria. Ela orou de novo, e ele em silêncio estava, o silêncio continuou. Pastor, o senhor não vai orar? Irmã, nós combinamos que primeiro a irmã oraria por si, depois eu oraria. Aí na terceira vez ela abriu o coração para o senhor. Aí quando terminou ele falou: viu, agora eu não preciso mais orar. O senhor entrou na tenda da congregação, né? Entra na tenda da congregação, irmã. Entra na tenda da congregação, irmã. Não perde essa oportunidade. Não sei por que a gente perde essa oportunidade. Quando eu era lá do Conselho de Segurança Alimentar, lá em Brasília, da Presidência da República, eu via quanta gente fazia de tudo para conseguir 5 minutos de audiência com o presidente. Ué, a gente pode entrar na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Deus Eterno, a qualquer hora e não entra. Não precisa pedir nada, não tem chefe de gabinete. Explica isso para mim, explica por que nós jogamos fora esse privilégio. Explica isso para mim. Não tem, né? Então, vai para a tenda da congregação, tem a sua vida devocional, Deus fala com você. E é bonito, é bonito essa passagem de Moisés, porque o versículo 8 diz que o povo ficava olhando para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aí sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo-o todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. Sabe qual é a coisa mais joia de entrar na tenda da congregação? Sabe quando você vai saber que realmente sua entrada na tenda da congregação é realmente maravilhosa? Quando por sua causa as pessoas começarem a adorar a Deus. Aí você chegou lá. Você chegou lá. As pessoas estão agradecendo a Deus por você. E sabe por que elas estão agradecendo a Deus? Pelo que acontece na sua tenda da congregação. Porque Deus desce e fala face a face com você, como qualquer fala com seu amigo. Isso é... Vamos ver bem, isso aqui é o máximo, né? Olha aqui. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E aí, você sabe qual é a coisa engraçada aqui? Com direito a som de preparação e tudo. Entendeu? Com direito a preparação, a vestibular aqui, é que Deus quer falar com você como qualquer um fala com seu amigo. Olha, se eu e você soubéssemos disso, a gente ia mais vezes à tenda da congregação. Deus quer falar com você
como fala com o seu amigo. Isso aqui é fantástico, né? E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Isso é um belo de um bate-papo. O mais legal é que não tinha porta É. para você bater e está sempre fechada, não tem porta. É. O véu se rasgou, né? Não tem mesmo. É você e Deus, você e a Trindade e pronto. E aí, depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Que coisa impressionante! Tem um irmão, qual era o nome dele? Lourenço, irmão da Idade Média, um pouquinho antes. Não, início da Idade Média. E ele foi o primeiro camarada que se tem notícia, né? Depois dos nossos apóstolos, é lógico, né? Dos grandes apóstolos, que escreveu sobre nunca perder a presença de Deus. E ele foi o primeiro cara a nos ensinar que era possível estar na presença de Deus, ou seja, como Josué, na tenda da congregação o tempo todo, em qualquer lugar. Bom, mas aí também já é um outro passo, né? Nós não começamos ainda nem a ir na tenda, já está, né? Mas o Josué, ele aprendeu a não sair da tenda, a viver a partir da tenda. A partir da tenda. A partir do meu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua vida com Deus, você passa a viver no escritório, na escola, no automóvel, passar a ser norteado pela tenda. Era isso que o irmão Lourenço falava. Você não precisa sair da tenda. Não é à toa que o Senhor escolhe Josué depois para continuar o caminho de Moisés. E o Josué é um camarada tão impressionante, que o livro dele começa dizendo que ele é Josué, filho de Num, servo de Moisés, servo do Senhor. Então Moisés é o servo do Senhor e Josué, filho de Num, é o servo de Moisés. E você sabe, ele é Josué porque Moisés mudou o nome dele, que ele chamava Oséias. Então Moisés mudou o nome dele. Não, você vai chamar Josué. Que é fantástico, hein? Porque Josué é o mesmo nome de Jesus. Jesus e Josué se escrevem em hebraico do mesmo jeito. Então, é impressionante, né? E aí ele vive na tenda. E aí o livro dele começa dizendo assim: Josué, filho de Num, servo de Moisés, o servo do Senhor. E termina dizendo: Josué, filho de Num, servo do Senhor. Ó. E aí o texto diz que enquanto viveu o último dos discípulos de Josué, Israel não se desviou. Olha que homem é esse? Que vai embora, deixa os discípulos que ele treinou, que ele ensinou, enquanto o último dos discípulos dele esteve entre os israelitas, Israel não se desviou, porque Josué era um homem que se recusava a sair da tenda.
É isso, irmãos. Essa é a beleza da fé cristã. Isso que Josué viveu e que Moisés ensinou. Então, vamos parar aqui, que já são 22 horas e 27 minutos. E eu já tomei tempo dos irmãos até. Então, a semana que. Eu não sei quando é a próxima vez. Pode. A gente começa do versículo 12, tá bom? Eu espero, irmão. De coração. Que aqui começa a intercessão. É maravilhoso. Maravilhoso. Tá bom? Deus abençoe. Espero que o coração dos irmãos tenha sido aquecido pela presença do Senhor. E que cada um saia daqui, se ainda não tem, para construir a sua própria tenda. Porque acredite, Deus quer falar com você como fala um amigo. Você pode até não acreditar, às vezes a gente não acredita mesmo, porque a gente sabe a peça que é, né? Então a gente diz assim, não é possível que Deus queira falar comigo. Mano. Ele deve estar querendo falar com qualquer cara, menos comigo. Porque eu não sou esse cara santo, eu não sou nada disso. Se eu fosse como fulano, como Beltrano, como Cicrano, e você acha que fulano, Beltrano, Cicrano chegaram onde chegaram a partir de que força? A deles? Claro, é preconceito contra si mesmo e redução da obra de Cristo. É verdade que tem um bocado de gente hoje que anuncia, que prega na igreja de tal maneira que passa para os irmãos a ideia de que ele é o the best e os outros irmãos, olha, dê graças a Deus que eu ainda perco tempo com vocês. Não acredita nisso, não. Moisés, que era Moisés, fez uma tenda para si e Deus abriu para todo mundo. Nós estamos falando de Moisés. O cara que Jesus foi lá e conversar com ele sobre a cruz. Lembra do Monte da Transfiguração? Então, Jesus foi até... Porque isso é outra coisa, foi bom falar nisso. Tem um bocado de gente que diz assim, tá vendo? Os mortos voltam. Moisés e Elias vieram falar com Jesus. Não é isso que está escrito na Bíblia, em primeiro lugar. O que está escrito é que Jesus se transfigurou. O Jesus é que foi até onde estavam Moisés e Elias. E aos 3 discípulos foi permitido ver. É outra história. É Jesus que foi. E Elias, vocês sabem, nem morreu, né? Foi recolhido em vida. Nem morreu. Então, Jesus foi para conversar com eles antes da cruz, porque depois de Jesus, Moisés e Elias foram quem mais de perto enfrentaram a fúria das trevas. O Moisés enfrentando os deuses de Faraó e o Elias enfrentando Baal. Eles foram os que mais próximos chegaram do que Jesus iria enfrentar, que é muito mais denso do que eles enfrentaram, mas eles foram os que chegaram mais perto. Que, aliás, é uma coisa que eu não aconselho a ninguém. Pode ficar sem, não precisa dessa experiência, não. Já está bom lá, tá? Então, eles estão preparando Jesus para a cruz. Para o momento em que parece que as trevas engolem a luz. Que é uma impossibilidade, mas às vezes parece. Então, para isso,
cara tem de saber. Ó, vai acontecer assim. Não se assuste. Isso dura 3 dias. Porque você tem sempre de lembrar quando as trevas arreganharem os dentes para você. Que pode ser que você entrou na sexta-feira, mas o domingo vem aí. O domingo vem aí. Jesus Cristo ressuscitou, você vai ressuscitar também. Jesus Cristo venceu, você vai vencer também. Então, você que está passando uma luta e chegou a pensar que estava sozinho, esse recado é para você. Você ouviu? Então tá bom. Deus te abençoe.